Ei, 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 ei. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe ricamente a todos neste momento de culto. No culto de hoje, mais uma vez, queremos lembrar os 50 anos da nossa congregação, que agora em setembro, no dia 23, mas no dia 24 que nós vamos ter o culto festivo. E dentro dessa nossa programação, durante este ano já tivemos aqui a presença de alguns ex-pastores, o pastor Ismar, o pastor Lídio, o pastor Leonardo, e hoje estaremos aí com o pastor Volmar. A Dirce também está, né? E que Deus então abençoe a todos nós por meio da sua palavra, e a gente se alegra muito, né?
com a tua presença aqui, pastor. Dá um oi aqui já. Para começo de conversa tem que ficar aqui assim, né? Para a gente aparecer. Oi! Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Rever esses rostos aí, né? Sorridentes. E que Deus abençoe a todos nós no ouvir e no meditar da sua palavra. Amém. Muito bem, pastor. No culto de hoje, né, com base na leitura do Evangelho, que Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular, pastor Volmar vai nos trazer esse tema, né, igreja enraizada e edificada sobre Jesus. Então esse é o tema da mensagem e também do nosso culto. Sejam bem-vindos àqueles que nos visitam e nós vamos louvar a Deus cantando o primeiro hino. Aqui estou para cantar. Então, vamos cantar. E quiserem ficar em pé, os convido e assim fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, Criador e mantenedor de tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que por meio da morte e ressurreição nos dá perdão e vida eterna, em nome do Espírito Santo, que por meio do batismo, da palavra, da Santa Ceia, nos dá e nos mantém a verdadeira fé em Jesus e também nos dá uma vida santificada. Como teu povo, estamos aqui reunidos para receber as tuas promessas, o teu perdão, o teu fortalecimento na fé e também orientação para a nossa vida. Em teu nome nos reunimos aqui. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Deus nos achegamos, humildes e até envergonhados, para lhe confessar os nossos pecados. Esta imagem de estar diante da cruz, ajoelhado ou inclinado, prostrado, nos lembra aquela famosa frase
dar o braço a torcer, né? Então é isso que queremos fazer agora nesse momento, reconhecer que somos pecadores, que temos cometido pecados contra Deus, contra o nosso próximo, e também aguardar da parte de Deus a sua misericórdia, o seu perdão. Tem um texto bíblico, na primeira carta do apóstolo João, que diz assim: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Confiantes nesta misericórdia e promessa de Deus, queremos nos dirigir a Ele em oração, confessar os nossos pecados e pedir perdão. Oramos juntos dizendo: eu, pobre pecador, confesso diante de Deus que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira espiritual, incredulidade, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, ganância, inveja, ódio, ciúmes e outros pecados que meu Deus conhece tão bem e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Ó Deus, confio na tua graça revelada em Jesus Cristo e suplico que me perdoe todos os meus pecados e conceda o teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a ti, meu Pai Celestial. Amém. Da parte de Deus, o meu Senhor, como ministro da palavra, e por sua ordem anuncio o perdão que Cristo dá por meio da sua morte redentora na cruz. Portanto, lhes declaro: vá em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. O perdão nos traz alegria, o alívio. Como é bom fazer as pazes com alguém. Através deste perdão, fomos reconciliados com Deus. Então brota em nossa vida gratidão, alegria, paz com Deus. E aí assim queremos nos dirigir a Deus com este salmo de louvor, o Salmo 138. A leitura desse salmo nós vamos fazer de forma alternada, de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Salmo número 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas nem mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio
e dos meus inimigos, tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. É aqui a leitura do Salmo. Vamos louvar a Deus cantando o hino Santo, 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 Deus onipotente. Quero chamar aqui o casal, a Daiane e o Leandro, para fazer as leituras bíblicas do culto, do Antigo Testamento, primeiramente de Isaías, capítulo 51, versículos 1 a 6. Está aqui na Bíblia, nas Bíblias aqui da igreja, no Antigo Testamento, na página 487. Página 487 do Antigo Testamento. Leitura então de Isaías 51, 1 a 6. Palavras de consolo para Jerusalém. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade.
Haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima, olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça. A terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão, como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Até aqui a leitura. Obrigado, Daiane. E o Leandro vai fazer a leitura da epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o capítulo 12, versículo 8. Mas ao final das nossas Bíblias, na página 132 do Novo Testamento. Leitura de Romanos, capítulo 11, versículo 33, até o capítulo 12, versículo 8. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como um só corpo, temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinaremos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a leitura. Muito obrigado, Leandro. Essas foram então as leituras do Antigo Testamento e também da Epístola. Nós vamos cantar o próximo hino que fala da palavra de Deus, oráculos divinos.
leitura do Evangelho registrado em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Está no Novo Testamento na página 16. Esta será então a fundamentação para a mensagem que vamos ouvir logo em seguida pelo pastor Volmar. Aqueles que quiserem ficar em pé, assim, com reverência, nos colocamos para ouvir o Santo Evangelho, palavra do Senhor, conforme Mateus 16, 13 a 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. E aqui a leitura do Evangelho. Queremos juntos fazer a nossa confissão de fé, a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta fé nós fomos batizados, iniciamos este culto em nome deste nosso Deus. E queremos agora também testemunhar, confessando a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Cantaremos o hino Rocha Eterna, meu Senhor. E como já fizemos uns dias atrás, este hino tem 4 estrofes. A primeira estrofe e a última nós vamos cantar juntos. A segunda, as vozes femininas vão cantar. E a terceira, as vozes masculinas, então, cantarão a terceira estrofe. Rocha eterna,
dia, caros irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe neste momento de meditação em sua palavra. E primeiro, então, parabéns à congregação São Lucas, que em setembro completa 50 anos. E também agradeço pelo convite de estar com vocês aqui neste dia, participando destes festejos dos 50 anos, do cinquentenário desta congregação. Por ocasião dos 35 anos da congregação São Lucas, se eu não me engano, escrevemos lá no Semeador um artigo com o título Uma Bela História. Não sei se lembram. Então lá está registrada essa bela história da congregação. E naquela época também nós fizemos uma enquete, uma pesquisa, um diálogo com alguns fundadores da congregação. E eles então iam contando de como era esse terreno aqui, quando foi adquirido para aqui construir essa igreja, construir esse templo. E alguns disseram um verdadeiro banhado. E se a gente olhar algumas fotos daquela época, a gente percebe isso, né? Tinha um trilhozinho aqui do lado, né? O resto aqui era todo um lamaçal, bem difícil do acesso. Talvez alguns estejam lembrando disso, né? E aí a gente vê, talvez, a dificuldade que foi, né? Imagine lá nos anos 70, 73, 74, 75, deixaram um terreno preparado para construir ali um templo. Muito difícil, né? Hoje isso é muito mais tranquilo, tem as máquinas que facilitam o nosso trabalho. Alguns fundadores então comentaram que tiveram que trazer várias cargas de pedras para conseguir resolver o problema, para conseguir assim construir o templo. Quando a igreja antiga aqui, o antigo templo foi demolido, a gente realmente percebia isso. Aquele alicerce em volta era um concreto que a máquina sofreu para quebrar. Não sei se lembram ainda, quando a gente estava aqui demolindo o templo, né? A reta escavadeira padeceu para quebrar aquele concreto tão grosso, entrelaçado com grossos ferros, né, ou barras de ferro que estavam ali entrelaçados com o concreto. Assim nos diz a palavra de Deus para hoje: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aqui está sendo lançada a pedra fundamental, está sendo lançado o alicerce da igreja, não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a confissão de Pedro. Tu és o Messias, Senhor, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra principal do alicerce, ou no alicerce da igreja. Ele é a rocha sobre o qual o homem sábio construiu a sua casa espiritual. Lembram daquela história? Um construiu sobre a areia e o outro sobre a rocha. Ele é o Messias, assim que ele era conhecido, ou era prometido lá no Antigo Testamento, o enviado, o escolhido de Deus. Aqui, por exemplo, neste novo templo, assim como no outro também, a gente não enxerga o alicerce, mas ele está aqui, né? Certamente foram vários metros de profundidade, sapatas que foram colocadas aqui para que assim estivesse bem fundamentado o alicerce. Mas ele está lá, não se enxerga, mas ele está presente. Assim, amados,
está presente o nosso Salvador. Nós não enxergamos Ele, mas Ele está aqui. Pela sua palavra, nesses quase 2000 anos, Ele manteve a sua igreja. E também nesses 50 anos a congregação São Lucas, dando segurança, oferecendo perdão, trazendo consolo, renovando a esperança, trazendo refúgio, fortaleza. E assim, o amor de Deus dura para sempre. E todos aqueles que vieram aqui, certamente receberam essas dádivas. É assim que a Igreja de Cristo continua. Todos os que entraram pelas portas desta casa de Deus saíram com a mesma certeza de Davi. Quando eu te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Pois nesta casa de Deus, pecadores foram batizados e adotados como filhos de Deus. Semana após semana, pecadores penitentes receberam da boca dos ministros da palavra: os teus pecados estão perdoados. E de fato foram perdoados. Aqui, a nossa débil fé é fortalecida quando Jesus nos oferece o seu corpo e sangue. Meus amados, a salvação conquistada por Jesus na cruz foi dada a nós neste lugar em 2600 domingos ao longo destes 50 anos. Claro, contando apenas os cultos dominicais, mas talvez tivemos cultos em outros momentos também. Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem edifica e mantém a igreja. Sobre Ele, ela existe, ela cresce. Por sua palavra, pessoas imperfeitas, como Pedro, como você, como eu, são aperfeiçoados para sermos seus colaboradores. Que privilégio! Nós, tão pequenos, tão imperfeitos, somos convidados para sermos colaboradores na edificação da igreja de Jesus. Ele conquistou o perdão dos pecados. O perdão é dele. Mas ele entrega o poder de perdoar pecados para a sua amada igreja. Que esta, então, através do ofício das chaves, distribui este perdão, entrega este perdão, serve este perdão. Quantos que aqui foram perdoados neste domingo após domingo, que hoje já estão desfrutando da alegria na casa do Pai Celestial? Lembrando talvez destes 15 anos que se passaram desde os 35 anos da congregação. Quantos já partiram desta vida e estão morando com Jesus no céu? Na mesma igreja. Porque nem a morte consegue vencê-la. Por isso, nós hoje estamos aqui, testemunhando mais uma vez: tu cumprirás tudo o que prometeste. Mas também esperançosos, suplicando: não abandones o trabalho que começaste. Como nós lemos no Salmo de hoje. E o trabalho não foi abandonado, porque o amado Salvador incansavelmente anunciou, e hoje
através da sua igreja, continua anunciando que o amor de Deus dura para sempre e que a sua fidelidade não tem fim. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Junto com o dom da fé, Jesus passa a morar em nosso coração. A casa espiritual de Deus é o nosso coração. E assim, Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele orienta as nossas vidas. Ele orienta nosso ser, nossa vontade. É a nova vontade que nós recebemos a partir do momento em que Jesus vem morar em nosso coração. A igreja visível, a igreja que nós vemos, somos nós, cristãos. Nós é que somos as paredes, as fachadas, os telhados que aparecem. Mas escondido em nosso coração está o alicerce do amor de Jesus. E isso é tão maravilhoso, isso é tão espetacular, que o apóstolo Paulo, olhando certamente para a sua vida, como Deus foi fazer uma coisa tão maravilhosa comigo, de tudo que eu fiz de mal para esta igreja, e Deus foi tão bondoso para comigo, e Ele diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. E acho que todos nós, quando olhamos para trás, todas as experiências, todas as dificuldades, todas as alegrias, todo o conforto que recebemos ao longo de todos esses anos, também certamente vamos dizer: como é grande a riqueza de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Por isso, meus irmãos, continuemos sempre confiando que em Jesus nós encontramos alguém que nos dá a oportunidade de viver sendo guiados pelo amor, pelo conhecimento, pelo perdão ilimitado. Por isso, neste dia festivo, neste ano festivo, nós lembramos ou somos lembrados que ninguém é invisível diante do amor de Deus. Ele não abandona ninguém. Ele deu o privilégio aos cristãos da São Lucas de anunciarem o Evangelho nesses 50 anos, neste lugar tão difícil, onde foi construída a igreja. Mas a história continua. Hoje nós, amanhã as futuras gerações continuarão recebendo o privilégio de anunciar o Evangelho de Jesus. E enquanto o Evangelho for anunciado, a igreja cristã e também a congregação São Lucas continuará existindo. As paredes são importantes, são especiais, são bonitas, mas é o Evangelho que mantém a igreja de pé. Por isso, queridos irmãos da congregação São Lucas, que Deus continue sendo bondoso com vocês, que Deus os abençoe, que Deus os ensine sempre por meio da palavra. Tenham a certeza e continuem testemunhando. Quem nele crê, terá a vida eterna. Quem nele crê, tem a vida eterna. E que com esta certeza em seus corações, vivam
o consolo que todos vocês, todos nós precisamos. Sempre. Que, tendo Deus em nós e Deus por nós, através de Cristo Jesus, nós não seremos simples fumaça que se desfaz ou uma roupa que envelhece. Como lemos lá na história, no texto do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Aqui, um dia deixaremos de existir. E como seguidamente lembro aos meus irmãos das congregações onde hoje trabalho, daqui a 5 gerações, ou 6, nenhum de nós mais será lembrado aqui. Seremos esquecidos. Mas diante de Deus, vivos, sempre lembrados e continuamente cuidados por Ele. Por isso, sigam firmes, irmãos e irmãs, pois tudo o que fizerem como agradecimento e louvor é um sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. E aí lembramos palavras deste mesmo apóstolo lá em 1 Coríntios. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Essa é a promessa do nosso Deus. Essa é a promessa do nosso Salvador Jesus. Que Deus os abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Bondoso e amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia especial desta congregação. Oramos para que continues abençoando a cada irmão, a cada família que aqui pertence a este grupo de cristãos, para que assim a tua mão esteja sempre estendida sobre eles, trazendo paz, conforto e a alegria da salvação. Amém. A congregação pode sentar. Obrigado, pastor Volmar, pela excelente mensagem, por recordar aí de momentos nem tão bons, né? Mas outros mais felizes. E a certeza é que a rocha firme, a pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus, sempre esteve ali presente. E aí ainda continua também presente em nossas vidas. Que assim possamos ficar fundamentados nele. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão. Aqui queremos lembrar que o que nos move a ofertar é o fato de estarmos fundamentados em Cristo pela fé. A fé nos move a ofertar com gratidão. Reconhecer com alegria todas as bênçãos que Deus já nos deu e nos dá, tanto na vida como também por meio da fé, também nos leva a ofertar. E o que nos move também a ofertar é o próprio amor de Deus que habita em nós. O amor que habita em nós, o amor de Cristo que nos perdoa, que nos salva, ele nos leva também a amar a Deus e amar o próximo, porque através das ofertas a palavra de Deus continua sendo anunciada. Através da congregação São Lucas e também através de cada um que ouve esta palavra de Deus, através de cada um de nós, através do nosso testemunho. Nós vamos fazer como de costume, trazemos as nossas ofertas aqui à frente, vemos pelo centro e voltamos pelas laterais, entregando as nossas ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor.
nós queremos incluir alguns pedidos. Oração pela recuperação da cirurgia e o tratamento de câncer das minhas primas, Cláudia e Karen. São as primas não minhas, mas da Milena, né? Então, as primas da Milena, a Cláudia e a Karen. É Graibin, é assim que chama? Isso. Então, oramos por elas. Também pela saúde da senhora Érica Elvanger. Pelo aniversário da Helena, é isso? Helena? Que é filha da prima da Vitória. A Vitória é a esposa do Martin. E também pedir a bênção de Deus sobre a gravidez da Vitória, que é uma menina, Esther, já tem nome já, né? Então que Deus abençoe a gravidez aí da Vitória e a pequena Esther. E também o Martin, né? A Ivone pede pela irmã, pela Marta, que fez cirurgia, e agradecer, porque deu tudo certo, e também pedir para que ela continue se recuperando, melhorando na sua saúde, que está aí lutando com o câncer. Também quero, junto com a minha família, agradecer pela Ana, pela melhora dela, né? Também aproveito e agradeço a todos que têm incluído ela nas orações, e queremos também lembrar os aniversariantes desta última semana, que são os seguintes. No dia 21, a Claudine Heck, Natan Schrefer. No dia 22, a Débora Flesch, o Guilherme Karoff, o Renato Nitz. No dia 23, a Bettina Fleck. No dia 24, a Clair da Cruz, a Maísa Bauer. No dia 25, a Ana Nitz, o Leonardo Conrad. No dia 26, o César Scheffler, o Samuel Feijó. No dia 27, a Elisana Vazen, Laura Ren, Nelita da Rosa. Aqueles que puderem e quiserem ficar em pé, os convido, e assim falamos com Deus em oração. Mas antes de fazer a oração, vou dar um pequeno tempo, uns 30 segundos mais ou menos, 1 minuto talvez, para que cada um eleve seus pensamentos e faça a sua oração silenciosa, para pedir e agradecer a Deus, e depois então continuamos a oração. Que Deus assim abençoe o nosso orar. Senhor nosso Pai Celestial, primeiro queremos te agradecer, reconhecendo todas as tuas bênçãos derramadas na nossa vida. Muito obrigado pelo dom da vida, pela saúde, pela família e os amigos. Obrigado também por nos dar em Jesus o perdão e a salvação, por Ele estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós também queremos agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos os aniversariantes que foram mencionados. Pai amado e querido, nós louvamos e agradecemos, porque tens abençoado também a congregação São Lucas, durante esses 50 anos que estamos prestes a comemorar, e hoje mais uma vez, junto com a presença e a mensagem do pastor Volmar, que junto com a sua família esteve aqui nos anos de 1999 a 2014, abençoa o pastor Volmar, a sua família, o seu ministério,
como também abençoa a congregação São Lucas, onde ela tem sempre fundamentada e edificada sobre a rocha que é Cristo, o Senhor da igreja, proclamado o evangelho do perdão e da salvação. Abençoa, querido Deus, para que esta missão continue sendo realizada até a volta de Cristo. E que o Senhor desperte e abençoe as lideranças da nossa congregação, dos departamentos. Nós te agradecemos pelos dons que o Senhor dá a todos nós e que também possamos assim utilizá-los no trabalho do Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Te agradecemos pelos músicos, te agradecemos pelas professoras da escola dominical, pelas diretorias, pela diretoria da congregação. Inclusive te pedimos, desperta e move novos líderes para que possam dedicar dons e tempos no trabalho do Senhor. E assim, junto com pastores e liderança, possamos sempre pregar o amor de Cristo, o perdão e a salvação que Ele nos dá. Cuida, querido Deus, de todos aqueles que estão enfermos, que estão doentes, hospitalizados, que fizeram cirurgia, que estão se recuperando. Cuida das primas da Milena, a Cláudia e a Karen. Te agradecemos e te pedimos para que abençoe a elas, dando-lhes a recuperação da saúde. Cuida da Érica Elvanger. Nós te agradecemos, querido Deus, por estares cuidando também da Marta Bauer Câmara, a irmã da Ivone. Abençoe a ela também nesta luta contra o câncer. Nós te pedimos para que abençoe a gravidez da Vitória. Derrama sobre ela as tuas bênçãos e também sobre a pequena Esther. Querido Deus, muito obrigado por dar o dom da vida. E te pedimos para que conceda saúde a todos nós. E abençoe principalmente aqueles que enfrentam o luto, que vivem a depressão, que passam por momentos de ansiedade, de angústia, de medo, de solidão, de algum problema psicológico. Que o Senhor esteja presente na vida de todos eles, dê a certeza da sua companhia e de que assim, fundamentados em Cristo, também tenhamos uma vida alicerçada e firme, sabendo que o Senhor está conosco e nos ajuda a enfrentar e vencer as dificuldades que temos. Querido Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e queremos assim colocar a nossa vida em tuas mãos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar?
Para a distribuição da Santa Ceia, faremos como de costume. Começaremos aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois o outro lado, dos fundos para a frente, vindo sempre pelo meio, voltando pela sua lateral. O pastor Valmar vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. São bem-vindos todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e confirmados. E se porventura tem alguém que não é membro e gostaria de participar da Santa Ceia conosco, num outro momento, fale com o pastor ao final do culto, que explicaremos como fazer isso. Nós vamos ouvir primeiro uma canção, né, fundo musical, e aí depois tem 2 hinos para cantar. Vou deixar aqui o passador com alguém, né? Com quem pode ser contigo, Daiane? Então aí você passa os hinos.
Ficamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor, nosso Pai Celestial, pelo dom da salvação que recebemos neste culto, por meio da Tua Palavra e também na Santa Ceia. Que este nos dê a certeza do Teu perdão, nos fortaleça a fé em Cristo, aumente nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos encoraje a testemunhar Cristo para todos, para que assim também possamos ter uma vida santificada, onde com as nossas palavras e ações, no decorrer desta próxima semana e durante a nossa vida, possamos viver e testemunhar Cristo para todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e Deus Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar?